Fala, turma! Mais uma correção da questão do Enem. Caderno azul, questão 116. Mais uma de química orgânica. Não tem cálculo, só definição, interpretação, propriedades físico-químicas das substâncias. Tá ok? Vou ler aqui o enunciado e a gente depois chega à conclusão. Questão 116. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. Aí tem várias figuras abaixo. A distinção dessa substância pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar um desses pesticidas pela reação ácido-base de quem? Bronslow, tá? Ou Bronslow, como queira pronunciar, tudo bem? Aí ele deu 5 compostos para identificar dentre eles quem é o pesticida que vai reagir com o hidróxido de sódio. Pergunta: o teste positivo será observado com o pesticida. Aí eu já coloquei direto o pesticida na tela, que é o de número 3. Aí, como que você chega a essa conclusão? Querido, ele deu o reagente que vai ser adicionado a um desses pesticidas. Hidróxido de sódio. O que é isso aqui? Uma base, certo? Então, base vai reagir com quem? Com ácido. E quem é o ácido dessas substâncias enumeradas? Porque aqui você vai ter o composto alcalino, o hidróxido de sódio, ou conhecido como soda cáustica, adicionado a um desses pesticidas. Qual que vai dar como teste positivo? Aquele que interagir com o hidróxido de sódio, que é um reagente, né? Que é uma base também de Bronslow. Aí você tem o ácido de Bronslow. E o que é que define ácido de Bronslow? Teoria protônica. Ácido doa próton. E base recebe este próton. E não importa o meio, tá? Não importa o meio. Então eu tenho a base. E aí eu coloquei aqui algumas substâncias oxigenadas ácidas, que nós trabalhamos muito em sala de aula. As propriedades químicas, acidez, basicidade dos compostos orgânicos. Lembram? Nós trabalhamos muito constante dos ácidos, constante das bases, pKa do ácido, pKa da base, log, pH. Então, nós fizemos vários cálculos. Suave? Então, álcool. Você tem a hidroxila. Fenol. A hidroxila ligada a carbono saturado, certo? Dando definição aqui de álcool. A hidroxila ligada a carbonos saturado. Tem uma leve acidez? Tem. Devido ao quê? O hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio aqui, você tem uma leve acidez, a hidroxila com essa parte OH. Então, O é mais eletronegativo, hidrogênio é positivo, né? E aí você percebe que tem hidrogênio para ser liberado no meio. Só que o álcool, ele tem uma acidez bem menor comparado às outras substâncias fenóis e ácido carboxílico, porque vai dependendo dos outros, das outras estruturas ligadas, né? Por exemplo, efeito indutivo, né? Retirador e atraente de elétrons, né? Tem os que atraem, tem os que repelem. É o retirador de elétrons, um efeito indutivo positivo e negativo, né? Entra aqui também uma parte daqueles efeitos que nós trabalhamos. Ressonância, efeito indutivo positivo, negativo, né? Aquele que atrai elétrons, aquele que empurra elétrons. Então, a gente trabalhou o quê? Álcool tem uma leve acidez.
Como que eu sei que essas substâncias têm uma acidez diferente da outra? Olha, depende da constante de ionização. Quanto maior a constante de ionização, que é o Ka, maior a acidez. Se ele não dá a constante de ionização, ele dá o quê? O pKa. Então, enquanto a constante é alta, o pKa é baixo. Aí isso significa que eu vou ter mais ionização desse ácido em meio do que os outros, porque a constante define. E aí tem vários outros parâmetros para chegar lá. Mas aqui a gente, de cara, para não perder tempo, mas aqui a gente está explicando, né, para você se preparar para os próximos, assim como foi preparado para esta prova. Veja só, fenol e ácido carboxílico. Então, eu tenho uma ordem crescente de acidez. Ó. Álcool, fenol e ácido carboxílico. Fenol, quando a hidroxila está ligada diretamente ao benzeno, ok? Aqui eu tenho o aromático, o meu anel benzênio, e diretamente a um desses carbonos você tem a hidroxila. E olha só o efeito de ressonância. Por isso que o fenol vai tendo uma acidez muito maior que o álcool. Porque o álcool ele tem o quê? CH2, CH3, uma longa cadeia que vai diminuindo solubilidade, né? Que vai fazendo com que tenha uma acidez pequena. Ou seja, eu tenho ele muito mais na forma de molécula do que íons, em função de outros efeitos. Então, aqui eu também tenho outro fenol. Olha aqui, outra substância aqui. Ó. Fenol. Então, se eu tenho fenol, eu sei que ele já é o quê? Ácido. E vai reagir com quem? Com a base. E vai formar fenolatos, né? Fenóis, sais com fenóis, né? Fenolato, igual os ésteres de ácidos. Então, etanoato, butanoato, aqui vai formar fenolatos de sódio. Vai interagir. Ok? Porque aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo. Então, os opostos se atraem. Ok? Então, nessa parte aqui de cima, você passa a ter a retirada do hidrogênio e a entrada do sódio. Só mostrando aqui a parte onde interage, tá, pessoal? Ó. Ok? E o hidrogênio que estava presente aqui, ele se interage com a hidroxila. H+, e OH-. Quando você junta isso, o que é que nós temos? Água. Por isso que a reação é o quê? Neutralização. Ácido base. Então, a moral da história é, ele me deu um composto básico. Vai reagir com quem tem caráter ácido. E quem das substâncias tem caráter ácido? A 3, porque me apresentou fenol. Se me apresentasse ácido carboxílico, melhor ainda. Já de cara você ia à alternativa, porque o ácido carboxílico tem essa carboxila aqui, ó. Grupo funcional. Fenol ligado diretamente ao benzeno, tá, gente? E álcool, quando a hidroxila liga carbonos saturados. Então, qual é a alternativa? C, porque carrega o composto 3, porque tem o fenol como ácido. E vai formar fenolatos. Tá ok? Que são sais orgânicos, mais água que é liberada no processo. Além disso, nós temos, ó, o fenômeno da ressonância, deslocamento da ligação π, né? E além dos cloro, que é um bom retirador, né? Um bom atraente, por ele ser eletronegativo. Então, aqui eu tenho tanto o efeito de ressonância, quanto também o efeito indutivo negativo, que puxa elétron, fazendo com que o ácido se torne bastante o quê? Ionizável. Então, ele tem uma constante de ionização muito maior do que os fenóis. E um pKa menor. Isso é tabelado na literatura. Ok? Então, essa questão aqui pediu que a gente analisasse quem dos pesticidas tem acidez. E dentre as estruturas que você olhar no seu caderno de prova, você vai analisar que o primeiro composto tem nitrogênio, então é um composto alcalino. O 2 tem nitrogênio, alcalino. O 3, fenol, ácido. Número 4, sulfônico. Mas, olha, professor, pode ser essa aí também, que é derivado do ácido sulfúrico. Aí você tem o ácido sulfônico, né?
mas não tem hidrogênio para ser ionizado. Veja na estrutura do ácido sulfônico, SO2, né? E aí você tem uma derivação de ácido sulfúrico, você tem um grupo sulfônico, mas não tem hidrogênio para ser ionizado na estrutura de número 4. E a de número 5, nós temos o quê? Éter. Nós temos éter, temos silício, tá? O que não caracteriza uma acidez. A ponto de ter o hidrogênio para ser liberado, né? Em grupos aí orgânicos, tipo as hidroxilas. Então, de cara, você com certeza marcou esta aqui, se você, claro, lembrou que os fenóis, eles têm acidez. Por isso que antigamente falava de ácido fênico. E até hoje nós temos na literatura. Só que o nome hidroxibenzeno, que você pode se remeter a essas estruturas isoladamente, então tem o quê? Hidroxibenzeno, separado, tá? Hidroxibenzeno. Ou simplesmente fenol. Usualmente, né, ácido fênico. Então já diz que tem acidez. Ok? Mais uma aí, do caderno azul, 116, letra C. Que carrega esse pesticida que tem acidez que reage com o hidróxido de sódio, conhecido como a soda cáustica. Tranquilo? Um abraço.